Olá pessoal, meu nome é Euclides Barbosa, sou professor de inglês, formado em filosofia da linguagem e estamos iniciando agora minha nova série de vídeos, né, da Speak Up, inglês personalizado com o Kidinho, onde estou estreando aqui meu novo cenário, meus novos equipamentos e vamos tratar de assuntos pontuais em vídeos de em média 10 minutos. De vez em quando eu vou usar a língua inglesa em algumas frases, algumas vezes apenas o português, porque eu quero abranger todo tipo de público aqui, né? Desde o iniciante ao intermediário que vai estar interessado também em ter contato com o sotaque, com a pronúncia e todo esse conteúdo relacionado. Bem, o que são as conditionals? A gente vai usar as conditionals quando queremos usar aquela velha estrutura, né? Se então, né? Isso vem da lógica, né? Desde Aristóteles já se trata desse assunto, que é você obter um resultado a partir de uma condição, né? No português e no inglês também nós temos pelo menos quatro casos canônicos, casos padrão, onde a gente pode lidar com as mais diversas naturezas de eventos que estão presentes no mundo, né? Então, a gente vai ter contato com as quatro aqui agora, né? Rapidinho. Prestar atenção que vamos ter que invocar aqui alguns conceitos que é, podem ser familiar para vocês ou não, mas é importante que esteja sintetizado nesse vídeo. São as conditionals, né? Vamos ver. Zero conditional. When we talk about laws in predictable situations. Pois é, então isso aqui vai ser útil para vocês quando vocês quiserem falar de leis físicas, leis matemáticas, por exemplo. A estrutura geral, né, the general structure, né, seria simple present indicative, né, lembrando que sempre que você quiser expor uma conjugação verbal, né, você vai ter que falar pelo menos três informações, né, que é o aspect, simple, o time frame, present, e o verb mood, que é indicative. A gente usa o indicative precisamente para falar desses casos aí, quando a gente quer falar com convicção sobre algumas coisas. Veremos aqui nos outros casos em que nem sempre isso vai ser útil, né? Então, simple present indicative plus simple present indicative. Sim, quando você vai falar de leis e coisas que são previsíveis, né? Inclusive no português devemos usar essa estratégia também, né? Que é falar da seguinte maneira: If she heats the ice, then it melts. O correto em português deveria ser assim, ó. Se ela esquenta o gelo, ele derrete. Ou se ela esquenta o gelo, então ele derrete. Quase ninguém percebe que deveríamos de fato falar assim em português também, né? Mas devemos falar com essa convicção. Eu já sei o que vai acontecer. As leis da física já estabeleceram o que acontece quando eu esquento o gelo. Então é quando eu esquento, né? Porque eu estou fazendo questão de usar aqui a terceira do singular, porque essa adição de s, né, é a famosa terceira do singular do presente indicativo, né? Third person singular, present indicative, né? If she heats. Claro que depois eu usei um outro exemplo aqui, né? If I think, therefore I am, né? Que é a famosa frase lá do René Descartes, que é se eu penso, então sou, né? Logo sou. Mas aqui a gente não tem como perceber nenhuma característica especial, né? Porque a conjugação do I no present indicative é think mesmo, né? Mas veremos aqui nos próximos exemplos, né, que nem sempre, né, você vai colocar esse S, porque esse S é só para os casos do indicativo, né? Então, se ela esquenta o gelo, então ele derrete, ou se eu penso, logo sou, né? Isso são leis, né? Leis físicas, leis metafísicas, não importa, né? O que importa é que estou falando com convicção que sempre que acontece uma coisa, acontece outra. A first conditional, when we try to predict situations. Então nós temos aqui apareceu situations duas vezes ali, né? Mas enfim, né? General structure, nós temos simple present subjunctive e simple future indicative. O que isso quer dizer, né?
Agora, eu não vou falar mais com convicção, né? Porque eu vou tentar prever uma situação, né? Então, if she go to the mall, she will spend money. O que isso quer dizer? Que se ela for ao shopping, ela gastará dinheiro. Perceba que a gente não pode mais dizer num ponto de vista de lei, né? Eu não posso dizer assim, se ela vai ao shopping, ela gasta dinheiro, né? A menos que seja de fato uma lei sobre ela. Só que tentar estabelecer leis para comportamento humano seria um absurdo, né? Na verdade, eu não sei o que vai acontecer se ela for ao shopping, né? Talvez ela simplesmente dê meia volta e gaste dinheiro nenhum, né? Então, se ela for ao shopping, ela gastará dinheiro, né? E if you try to go there, né, you will regret, né? Sendo um pouco mais formal com esse inglês, né, a gente deveria dizer you will regret it. Mas aí vocês que escolhem qual tipo de inglês vocês vão usar, né? Porque o inglês ele nunca esquece nem o subject nem o object pronoun, né? Sempre você tem que estabelecer quem está dizendo e quem está recebendo, né? Mas a gente sabe, né, que o inglês, né, o spoken English, o inglês falado, nem sempre eles vão lembrar de respeitar todas essas regras, né? Se você tentar ir lá, você irá arrepender-se disso, né? Esse object pronoun é importante, né? Então perceba, dessa vez agora eu estou tentando prever o que vai acontecer, né? Eu não posso dizer que isso é uma lei. Então isso a gente chama de first condition, né? Perceba que estamos mudando a natureza dos eventos, né? O primeiro eu tinha total convicção, o segundo eu estou tentando prever, né? E o nível de dúvida vai crescendo. Perceba que já na second conditional, o que é que acontece? When we talk about hypotheses and unlikely situations. Agora não é nem mais uma lei, nem talvez eu seja capaz de prever totalmente o que está acontecendo, né? Qual é a general structure? Simple past subjunctive e modal ending with LD. Então, a gente não vai falar she was, né? She was é apenas para simple past indicative. Quando a gente vai lidar com o subjunctive, né, o verbo to be, mesmo no passado, não sofre alteração alguma, né? Seria were para todos os sujeitos, né? Então, é por isso que a gente não fala if she was, a gente fala if she were. If she were rich, she would be solitary, né? Se ela fosse rica, ela seria solidária. Perceba que eu não estou tentando prever, né? Estou fazendo uma hipótese do que aconteceria se ela fosse assim, né? E isso é uma hipótese, talvez isso aqui nunca aconteça, né? Talvez eu esteja tratando de situações que sejam realmente bastante improváveis, né? Não é como um simples fato de ir a um shopping center, né? If I were taller, I could reach that place, né? Se eu fosse maior, mais alto, né, eu poderia alcançar aquele local, né? Perceba que estou usando dois modais diferentes aqui, né? Would e could, né? Ambos terminam com LD. O que importa é que você está usando nessa segunda parte da condicional, né? Que perceba, não estou mais usando o then, né? Que é o então, porque seria prolixo demais, né? Mas o importante é colocar essa segunda parte, essa segunda oração, no futuro do pretérito, que é o que faz, que fazem esses modais com terminação LD, né? Então, se eu fosse maior, perceba que eu fiz questão de colocar os dois casos em que no simple past indicative o verbo to be ficaria was, né? She was, I was, mas no subjunctive isso não é o caso, né? If she were, if I were, né? Por último, nós temos a third conditional. And when we talk about irreversible and reimagined situations, né? Quando a gente trata de situações que são irreversíveis ou estamos tentando apenas reimaginar o que vai acontecer. Perceba que agora nem estou tentando mais prever, nem estou tentando fazer hipóteses de situações improváveis, né? Dessa vez, estamos tratando de fatos que são irreversíveis. Eu não posso simplesmente voltar no tempo, né? Qual é a general structure? Past perfect, modal LD, né? Have participle, né? Então, como é que fica aqui? If she had studied more, she could have passed the test, né? Se ela tivesse estudado mais, ela poderia ter passado no teste, né? Ou ser aprovada no teste, né? If I had seen her, I would have talked to her. Se eu tivesse a visto, né? Lembrando que no português é interessante que a gente comece a usar os object pronouns corretamente, né? Nós temos muitos pronomes oblíquos, né, no português, né? O correto não seria dizer se eu tivesse
visto ela, né? Mas se eu tivesse a visto, ou se eu a tivesse visto, eu teria, né? Eu teria falado com ela, né? Então, perceba que em nenhum desses casos eu posso voltar mais no tempo ou me arrepender do que aconteceu, né? Posso só lamentar, né? Mas eu não posso mudar a situação. É isso. Thank you for your attention once again and see you in the next video. Não se esqueça aí de dar o like, compartilhar com seus amigos que estão loucos para aprender inglês. E vamos continuar aqui nossa jornada para o aprendizado. Valeu, galera!